Hoje no Cine Resenha vamos assistir um filme cheio de enigma. O filme começa em uma floresta escura e assustadora, onde as árvores altas bloqueiam grande parte da luz solar, tornando o lugar estranho e misterioso. Apenas alguns feixes de luz conseguem atingir o chão. De repente vemos uma mão suja segurando uma árvore, e então avistamos um adolescente cansado, vestindo um moletom amarelo, correndo pela floresta. Depois de correr um pouco, ele cai no chão, respirando pesadamente e apertando a lama com as mãos. Em seguida, a cena muda para um ônibus vermelho brilhante que rola por uma estrada solitária cercada por árvores altas da floresta. Dentro do ônibus, um adolescente chamado Nolan, vestindo um moletom cinza e ouvindo música através de seus fones de ouvido, olha pela janela. Perto dele, uma adolescente chamada Bess está ocupada desenhando em seu bloco de notas. Nolan lança um olhar rápido para ela e sorri, claramente mostrando que tem uma queda por ela. Enquanto isso, o motorista do ônibus fala sobre um emocionante eclipse lunar que está por vir. Ele abaixa o volume do rádio e pergunta aos adolescentes se eles planejam assistir. Cal, um menino gordinho sentado perto, menciona que já viu um vídeo sobre isso no YouTube. Kenny, a garota ao lado dele, diz que vai assistir com o pai. Eles começam a discutir um pouco, até que o ambiente fica mais silencioso no fundo do ônibus. Reggie, um menino com um piercing no nariz, está sentado sozinho. Ele esmaga uma lata de refrigerante vazia e a joga em Nolan, acertando-o bem na cabeça. Nolan se vira e vê Reggie fazendo-lhe um gesto rude. Ele responde a Reggie, mas logo se vira para encontrar Bess sorrindo para ele. Os meninos começam a brincar por um tempo e quando as coisas se acalmam, Joseph, o motorista do ônibus, pergunta a Bess se ela planeja assistir ao eclipse. Bess não tem certeza e Cal provoca Nolan e Bess, o que faz Kenny mudar de assento irritada. O rádio continua falando sobre o eclipse, dizendo que será longo e fascinante. Cal se levanta e lê um enigma de seu telefone, mas Joseph rapidamente desvenda o mistério, decepcionando Cal. Reggie começa a rir dele por ter sido enganado, mas Joseph então compartilha um novo enigma, alegando que eles não conseguirão resolver. Os adolescentes ficam atentos e ouvem com atenção, mas ninguém consegue resolver o enigma. Ele envolvia 7 letras e era uma virtude muito necessária, mas as crianças não tinham ideia de qual poderia ser a resposta. Cal provoca Kenny por não entender e a insulta, mencionando seu QI. Joseph observa as expressões confusas deles através do espelho retrovisor e ri. O ônibus faz uma curva em uma rua estreita e escura. De repente, uma árvore caída bloqueia o caminho, forçando Joseph a voltar e escolher uma estrada menor e escondida. Eles acabam em uma estrada deserta e enevoada, e os adolescentes começam a ficar assustados, pois a neblina dificulta a visão de qualquer coisa. O ônibus para novamente ao se depararem com um veado deitado no meio da estrada. Joseph desce do ônibus para mover o animal e diz aos adolescentes para permanecerem dentro. Nolan pensa em ajudá-lo, mas decide não fazê-lo. Joseph arrasta o veado para fora da estrada e para perto das árvores, mas logo ele para, como se estivesse sentindo algo estranho. Dentro do ônibus, os adolescentes começam a brincar. Cal inicia uma história engraçada, mas é interrompido quando Joseph retorna, segurando uma arma apontada para sua própria cabeça. Os adolescentes suspiram de medo quando um homem desleixado entra no ônibus logo atrás de Joseph. O homem lhes dá uma saudação assustadora enquanto ainda mantinha a arma apontada para Joseph. Ele ordena que todos se sentem, e Joseph tenta acalmar os adolescentes, dizendo que o homem não irá machucá-los. O homem empurra Joseph e exige que ele dirija, sem dizer outra palavra. Os adolescentes se sentam em silêncio, exceto por Reggie, que teimosamente permanece de pé por um momento antes de se sentar. O homem manda Kenny trocar de assento e instrui Joseph a começar a dirigir enquanto as portas do ônibus se fecham. Cal se lembra de um almoço que teve com seu pai, Chris, não muito tempo atrás. Durante aquele almoço, Cal contou a Chris uma história maluca sobre como salvou uma garota de valentões, e Chris fingiu acreditar nele. Depois, mostrou a Cal um artigo de notícias sobre um perigoso serial killer que havia escapado da prisão, chamado O Lunático Comedor de Línguas, que tinha como alvo adolescentes. Chris brincou que Cal poderia lidar com o assassino da mesma forma que lidou com os valentões na escola. De volta ao presente, Cal percebe que o homem armado é, na verdade, o criminoso fugitivo. Enquanto o dia começa a se transformar em noite, o ônibus continua a seguir pela estrada. O atirador, chamado Pedro, diz a todos para jogarem seus telefones pela janela, para que não possam pedir ajuda. Todos seguem suas ordens, exceto Reggie, que encara Pedro. Joseph tenta persuadir Reggie a obedecer, mas Pedro apenas ri.
Pedro se aproxima de Reggie e pressiona a arma contra sua cabeça, forçando-o a desistir do telefone. Ele reclama que os adolescentes estão agindo como zumbis e os manda se sentarem e aproveitarem o passeio, enquanto Joseph continua dirigindo. O ônibus então entra em um túnel escuro, mas, de repente, quebra. Joseph pragueja baixinho, e Pedro exige saber o que aconteceu. Joseph tenta explicar, mas Pedro pressiona a arma contra sua cabeça, exigindo que ele conserte o ônibus. Joseph gira a chave na ignição, mas o motor não liga. Pedro fica furioso e agarra Kenny, pressionando a arma contra sua cabeça, ameaçando-a se Joseph não conseguir fazer o ônibus funcionar. Joseph implora a Pedro que se acalme, mas Pedro insiste que ele deve sair e consertar o ônibus. Ele avisa Joseph e os adolescentes para não tentarem nada e empurra Kenny para fora do ônibus. Joseph abre um compartimento sob o veículo enquanto Pedro e Kenny observam atentamente. Dentro do ônibus, os adolescentes estão tomados pelo medo. Cal teme que Pedro possa matá-los e sugere que precisam encontrar uma maneira de desarmá-lo para sobreviver. No entanto, Cal e Reggie concordam que tentar derrubar Pedro naquele momento seria muito perigoso. Joseph luta para descobrir por que o motor não liga. De repente, as luzes se apagam, deixando o túnel na mais completa escuridão, exceto pela luz fraca que vem de dentro do ônibus. Todos ficam apavorados. Um som estranho ecoa na escuridão, e Joseph aponta sua lanterna à frente, mas não vê nada. Pedro, o homem armado, ordena que Joseph vá investigar o barulho. Nervoso, Joseph avança com a lanterna na mão. Quando ele entra na escuridão, Pedro empurra Kenny de volta para o ônibus. Os adolescentes assistem a Joseph pelo para-brisa. De repente, uma grande figura encapuzada aparece e agarra Joseph, que grita, provocando pânico entre os adolescentes. Pedro grita para que todos fiquem quietos, agora visivelmente mais irritado. Ele percebe que a chave do ônibus está faltando, xinga e ordena que Cal recupere a chave do corpo de Joseph. Cal, com medo, não se move, então Nolan se oferece para ir no lugar dele. Ao mesmo tempo, Bess corre para fora do ônibus. Pedro avisa Nolan para recuar, enquanto Bess, tremendo, alcança o bolso de Joseph para pegar a chave. Ao ver o rosto sem vida de Joseph, ela começa a chorar, mas rapidamente se distrai com outro barulho. Pedro pega a chave e ordena que Reggie ligue o ônibus. Reggie hesita, e Pedro o ameaça, dizendo que vai atirar se ele não obedecer. Irritado, Reggie pega a chave e tenta ligar o ônibus, mas o motor não funciona. Pedro ameaça começar por Kenny se Reggie não conseguir fazer o ônibus funcionar. Reggie se levanta e com raiva diz a Pedro para parar de provocar, distraindo o tempo suficiente para Nolan empurrá-lo. Reggie consegue pegar a arma, mas Pedro o agarra de volta, gritando com a criatura do lado de fora. Um estrondo alto vindo de fora choca a todos e o ônibus balança. Os adolescentes vislumbram a criatura através das janelas. Parece algo que eles nunca viram antes. Eles gritam e se escondem entre os assentos, enquanto a criatura ruge e rosna, tentando descobrir como escapar daquela situação aterrorizante. Reggie volta para seu lugar habitual na parte de trás do ônibus, onde o rádio começa a fazer ruídos crepitantes. Ele começa a se sentir tonto e encosta o rosto contra a janela traseira antes de desmaiar. De repente, eles ouvem o som familiar da criatura retornando. O ônibus treme violentamente enquanto a criatura tenta arrombar a porta. Bess rapidamente pega uma lanterna e a aponta para a criatura, o que parece mantê-la afastada por tempo suficiente para que todos escapem por outra porta. Eles encontram um bunker e, após explorar por algum tempo, descobrem uma sala com uma planta baixa de um forte militar. Nolan e Bess decidem procurar a torre de controle para acender as luzes. Durante esse tempo, Reggie revela que seu pai está na prisão, e Nolan e Bess se conectam emocionalmente enquanto estão em busca da torre. Enquanto procuram, Nolan e Bess encontram uma grande lanterna. Nolan explica que alguém deve ter tentado matar a criatura antes. Eles também encontram um esqueleto em uma caverna, sugerindo que o plano anterior não deu certo. Enquanto isso, Reggie e Kenny se separam. Reggie encontra Kenny sendo atacada pela criatura e tenta bravamente assustá-la com a lanterna, mas ela acaba sendo arrancada de suas mãos. Nolan e Bess localizam o interruptor principal de energia e tentam ligá-lo. Cal ajuda a colocar Kenny em segurança, enquanto percebem que Reggie está em perigo e correm para ajudá-lo. Reggie está lutando contra a criatura, que pinga sangue sobre ele, enquanto seus amigos tentam salvá-lo. Reggie choraminga, incapaz de segurá-la por muito mais tempo. No último segundo, Bess e Nolan conseguem ligar o grande interruptor, inundando o túnel com luz brilhante. A criatura grita e rapidamente foge de Reggie, desaparecendo na escuridão. Cal suspira de alívio, feliz que eles tenham consertado o gerador a tempo.
Na sala de controle, Nolan e Baze encontram uma pequena escada que desce. Eles descobrem uma caverna cheia de jornais velhos e fotos da criatura que matou várias pessoas. Também encontram livros e diários de Joseph, que mostram que alguém estava obcecado pela criatura. Nolan encontra uma Polaroid de uma menina e começa a juntar as peças da história. Eles correm de volta para seus amigos, prontos para compartilhar suas descobertas. Eles param em um corredor quando veem uma sombra se movendo em direção a eles. Reggie e os outros aparecem na esquina, e Nolan e Baze sentem-se aliviados ao vê-los. No entanto, rapidamente percebem que Kenny está machucada e correm para ajudá-la. Cal tenta explicar o que aconteceu, mas ninguém consegue entendê-lo. Nolan o acalma, enquanto Baze examina o ferimento de Kenny. É um corte profundo e sangrento. Reggie se culpa por tê-la deixado sozinha e insiste que precisam sair dali, mas Baze diz que não podem simplesmente fugir. Eles levam o grupo até a torre de controle e mostram os restos mortais de um homem chamado Julius. Nolan explica que Julius ficou obcecado pela criatura conhecida como o Andarilho Noturno, depois que ela levou sua irmã. Nolan lê o diário de Julius, e vemos a história se desenrolar em um flashback. O jovem Julius, vestindo um moletom amarelo, caminha pela floresta com sua irmã, fingindo que estão em uma aventura. Julius não percebe quando sua irmã entra em um túnel escuro. Ela vê algo e congela. Julius ouve um grito aterrorizante e sai correndo, apavorado, desabando em lágrimas. Mais tarde, vemos Julius, já adulto, segurando o livro de sua irmã, assombrado pela lembrança daquele dia. Ele entra no túnel, determinado a encontrar a criatura, e cercado por velas, trabalha construindo uma máquina para lutar contra ela. O vemos montando fios e disparando armas enquanto olha para uma foto de sua irmã. No presente, os amigos discutem sobre o desespero de Julius para tentar matar a criatura. Eles acreditam que o Andarilho Noturno age como um parasita que continuará caçando Kenny. Eles também aprendem que Julius encontrou seu fim quando seu rádio atraiu a criatura. Mesmo preocupada, Kenny concorda relutantemente em ficar e ajudar os adolescentes a terminarem o que Julius começou. Todos se abraçam antes de começar a trabalhar. Eles testam o antigo equipamento, criam um plano e trabalham juntos para preparar a máquina de luz. Eles armam uma armadilha para atrair o Andarilho Noturno, usando as roupas ensanguentadas de Kenny. O plano começa bem, mas Baze tem dificuldades com o interruptor, e o botão de Reggie não funciona. Nolan quase é capturado, mas é salvo por Baze, que distrai a criatura. A criatura quase encontra Baze e Kenny escondidas atrás de uma porta, mas um barulho distante a afasta. Eles conseguem atrair a criatura para uma sala onde as roupas ensanguentadas de Kenny estão iluminadas por uma forte luz. A criatura agarra suas roupas, e eles rapidamente ligam a luz ofuscante. Cal corajosamente esfaqueia a criatura, dando às meninas tempo para escapar. Kenny e Baze saem do túnel em segurança e respiram aliviadas. Elas olham para trás e veem a criatura gritando, mas presa na escuridão do túnel. Os meninos chegam com tochas, prendem a criatura e a incendeiam. Eles observam enquanto ela queima, gritando de dor. Nolan narra o final, revelando que a resposta para o enigma de Joseph era coragem. Ele explica que a coragem foi a lição mais importante que aprenderam com essa assustadora aventura, e que mesmo que outros não entendam, isso ficará com eles para sempre. A história termina com policiais investigando o túnel. Um oficial verifica as salas com uma lanterna, quando, de repente, um grito alto o faz congelar. Sua lanterna se apaga enquanto ele encara algo aterrorizante. Outro grito ecoa pelo túnel.